Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renato, sou professor aqui do Método e vou falar sobre capitalismo e suas relações históricas na formação da burguesia. Esse assunto é um assunto que comunga, né, tanto para o Enem quanto para o SSA2. E aí a gente vai começar a falar agora, tá? Capitalismo e suas relações. Trata-se de um sistema não apenas social, mas também econômico, que é a base da propriedade, que a base é a propriedade privada e a acumulação de capital. Você deve perceber que o capitalismo ele vai surgir a partir do século XV. Se a gente fizer uma remontagem, se a gente voltar no tempo, vamos perceber que entre os séculos V e o século XV, você tem ali a Idade Média. Quando passa a Idade Média, surgirá o início do capitalismo. Aí você pergunta, Renato, como isso aconteceu da noite para o dia? A gente costuma pegar o livro, virar a página, né? Terminou a Idade Média, começou aqui o Estado Moderno, que seria aqui entre os séculos XV e o século XVIII. Mas como é que essa configuração, como é que esse sistema econômico, e não só econômico, mas também social, ele vai ser implementado na sociedade? E aí, para isso, você precisa observar o seguinte. Entre os séculos V e o XV, nesse período de Idade Média, a primeira etapa ela é conhecida como Alta Idade Média. A segunda etapa ela é conhecida como Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. E aí você vai perceber que no período da Baixa Idade Média, os conflitos, as guerras, né, elas já deixavam de acontecer de uma maior forma, de uma maior intensidade, fazendo com que a população fosse crescente, cada vez mais crescente, né, permitindo o quê? A conurbação, né, os feudos e todas aquelas pessoas que moravam na Europa feudal, elas vão se tornando cada vez mais apertadas e, consequentemente, a ausência de conflitos fará com que a população dobre, triplique e assim sucessivamente. Aquela economia ela já não estava sendo suficiente para subsidiar todo mundo que morava naquela Europa, naquele estilo de economia feudal, né, na suzerania, vassalagem, etc. Então, o que é que vai acontecer? Você perceberá que numa necessidade de, a gente precisa sobreviver e não pode mais utilizar da terra para fazer isso exclusivamente, vamos ter que pensar em outra forma de fazer isso. É lógico que vale observar o seguinte, no século XI dessa Idade Média, você tem o início das cruzadas. Então o conhecimento ele já era existente do Ocidente com o Oriente. Essa ligação ela já começava, ela já tinha acontecido, ela já estava acontecendo desde o século XI, mais ou menos no ano de 1096. Então aqui a gente já começava a ter um sentimento, a gente já estava perpassando por um sentimento de fazer comércio, de fazer troca, de utilizar além da produção feudal, né, além do que a terra nos oferecia, algo mais para a sobrevivência. É nesse contexto que um senhor feudal, tendo ali, suponhamos, 3, 4 filhos, não conseguia deixar de herança para seus 4 filhos, 3 filhos, seja lá quanto for, um pedaço de terra suficiente para a sua subsistência, o que necessariamente fará com que um desses filhos precise sair e pensar em outra forma de sobreviver. É esse filho que, não tendo ali a condição de se sustentar, vai começar a fazer comércio. Ele vai para os burgos, né, como vai ser o nome chamado mais tarde de burguesia. Eles vão para fortificações que ficam na Europa feudal, atrás de fazer justamente o quê? Um comércio para que pudesse sobreviver, além daquela necessidade da terra. E aí esses burgos e esse comércio, aos poucos, fará com que a sobrevivência seja possível desse excedente da Europa, tá certo assim? Então veja, ao voltar das cruzadas, você sabe que as cruzadas teve um prejuízo financeiro, né, muito forte. Esses senhores feudais encontram todo mundo que estava nos burgos financeiramente abarcados e, consequentemente, vão começar a solicitar dinheiro, vão começar a depender desse dinheiro gerado pelo comércio e não só pelas terras. Então, a situação inverte-se. Daquele que foi excluído por não ter terra para sobreviver e foi para os burgos, as fortificações, tentar fazer um comércio, fazer alguma coisinha para poder negociar e ganhar o seu sustento de cada dia, agora, retornando das cruzadas em grande crise econômica, você percebe que esses estão melhor financeiramente e passarão a fazer aí a compensação e, consequentemente, o empréstimo para a sobrevivência de todos. Mais tarde, essas pessoas buscarão o direito de poder exercer política, né? Poder exercer controle sobre as decisões da região. Mas isso sim é a concretização da burguesia no poder. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente começa a perceber aqui nesse instante a inversão de valor e o surgimento dessa burguesia. Burguesia é essa que vai passar por várias etapas que a gente vai falar sobre elas aqui agora, certo?
Surgiu por volta do século XV, como eu coloquei, passagem da Idade Média para a Moderna, com o nascimento dessa nova classe social, né, a burguesia, aquela que adivinha dos burgos, das fortificações que eu citei, tá certo? O capitalismo surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas nesse sistema feudal que eu acabei de te explicar, beleza? Com a centralização do poder nas mãos de um rei e da ascensão da burguesia, a sociedade experimentou uma grande transformação. Aí você diz, Renato, peraí, né? Vamos com calma, respira. Me explica o que seria esse rei. De repente falou em rei, a gente estava ali falando de senhor feudal. Esse rei, como é que ele surge nessa configuração? Como é que ele apareceu nesse estado moderno? Veja só, se você observar direitinho, o surgimento dessa burguesia, né, dentro desse contexto de financiar aquela Europa feudal que estava mais ou menos desgastada, né, por causa dos conflitos nas cruzadas, necessitou, como eu coloquei há pouco tempo, de emprestar dinheiro. Então os burgueses começaram a emprestar dinheiro, começaram a se meter nas relações econômicas, né, fazer ali a troca dos excedentes. No primeiro momento o capitalismo vai ser dessa forma, eu vou explicar para vocês. E aí o que é que acontece? Para ter ali a garantia de suas vontades, a garantia não apenas de emprestar dinheiro, mas de ter decisões políticas, vai surgindo aos poucos no espírito de liderança a figura de um cara que representa a classe. A figura de um sujeito que é por todos, né, visto como um representante dos seus interesses. Então, naturalmente, vai surgindo a figura de um rei, né, dentro dessa Europa. Você consegue perceber que essa burguesia ela não vai ser besta de só emprestar a grana, ela vai querer participação política e para isso ela precisa ali de uma figura, de uma pessoa que possa representar, certo? Então ocorrem diversas modificações no modo de produção, aumentando a urbanização no surgimento de novas técnicas de fabricação que permitiram o barateamento das mercadorias. Pois bem, essa Europa dentro do feudo, ela já não tinha sido suficiente. A partir do século XV, quando ela se encerra, e aí você percebe que esse é o momento do renascimento, né? Se a gente for puxar para o lado da cultura, entre o século XIV e XVI você tem o surgimento do renascimento, né? Então é nesse instante que você começará a ter aquela perspectiva de renascer com o quê? Renascer com o que havia ficado lá atrás. Renascer com o que havia deixado a Idade Média, havia rompido, que era o quê? A questão da Grécia e a questão da Roma, né? Renascer com a cultura greco-romana, certo? Então aqui a gente vai perceber uma espécie de êxodo, uma saída do campo e um retorno para a cidade, algo que lá no século V, no surgimento da Idade Média, foi o contrário, né? Quando você percebeu lá em 476, após a queda do Império Romano, a ida dessas pessoas da cidade de Roma para o campo e consequentemente dando início ali ao feudalismo. Agora se inverte, porque a terra ela já não vai ser mais suficiente para o sustento de todos. E agora o comércio volta a acontecer. Nada melhor então do que haver o quê? O surgimento de uma urbanização, né? As pessoas irem para a cidade em busca de fazer esse comércio, esse rolo para poder sobreviver. Ok? Ainda temos a melhoria das comunicações e do meio de transporte, que facilitaram a chegada desses produtos em territórios distantes. Isso daqui é aquilo que eu acabei de te explicar. É exatamente o fato de que a ideia de ter ligado o Ocidente ao Oriente a partir das cruzadas, você deve lembrar o seguinte: das 8 cruzadas que são consideradas oficiais, 4 delas tiveram cunho religioso, as outras 4 terão já cunho comercial, né? Então assim, você vai perceber que a melhoria da comunicação de um lado com o outro vai fazer com que, além do meio de transporte, por causa do surgimento da expansão marítima, vai fazer com que seja possível esse rolo acontecer em maiores distâncias. Se outrora na Idade Média as pessoas faziam rolo entre os feudos, né? Chegava um banqueiro, colocava seu banquinho, fazia a troca de moedas entre o feudo A e o feudo B, né? Para fazer a compensação e o negócio acontecer. Aqui a gente já percebe de uma forma muito maior. A gente já consegue não só ligar o feudo A ao feudo B, mas o Ocidente ao Oriente, a partir da expansão marítima, a partir dessa melhoria, certo? É importante lembrar que o capitalismo, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas modificações, porém teve sempre fundamentado aonde? No lucro, né? O lucro, ele consequentemente, né, necessariamente, ele é a base do capitalismo. É aquela coisa de você comprar o biscoito por R$1 e vender por R$1,50 e ganhar os 50 centavos. Se você fosse pensar de forma cristã, você daria para seu
coleguinha do lado o biscoito pelo mesmo real, né? Mas você é capitalista, você quer lucrar, então você vai fazer o quê? Você vai botar 50 centavos em cima, tá? Esse espírito cristão que tanto perseguiu as pessoas na Idade Média, ele aqui não vai ter tanto espaço, né? Aqui é faca na caveira, a gente tá ali atrás de fazer o quê? Dinheiro, né? Lucro, tá? Então, por definição, você tem, ó, a palavra capital vem do latim capitale, que significa cabeça, na qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, a quantidade de coisas que você tem, né? A medida da riqueza, se for baseado nos tempos antigos. Mas também pode se relacionar, né, ao sentido racional, ao fato de ter ali o uso da razão, né? Cabeça no sentido de tipo a gente começar a usar um racionalismo que vai ficar muito claro e vai ser assim essencial, muito mais ainda lá no século XVIII, num movimento chamado de Iluminismo, né? Mas aqui o Renascimento ele já tem uma perspectiva de se utilizar do racionalismo, ou seja, a cabeça como parte superior que pensa e comanda as demais partes. Há ainda outra definição que faz referência ao capital, a um estado ou país, ou seja, a cidade onde se concentra a administração e a direção dos negócios públicos. Então, ainda tem essas três possibilidades aqui de capitalismo, né, da palavra capital no sentido da capital onde tudo acontece, né, a capital de cada estado ter ali o maior comércio rolando. Pode ser o lado do racionalismo, do uso da razão, do uso da cabeça, e como pode ser também a ideia do gado, né? A quantidade de cabeça de gado, a quantidade de riqueza que um ser possui. Então, seja como for, a palavra capitalismo, como vocês podem perceber, sempre está ligado ao dinheiro, ao lucro. Tá certo assim? Fases desse capitalismo. Você vai dividir geralmente aqui, ó, nessas fases. Podemos dizer que o capitalismo está dividido historicamente em três fases. São elas: o comercial ou mercantil, que é a fase pré-capitalista, o industrial ou industrialismo e o capitalismo financeiro ou monopolista, o nosso atual. Veja só, o primeiro, vamos por etapa, o capitalismo comercial ou mercantil, que é basicamente esse que eu falava para vocês. Como é que ele se dá? O pré-capitalismo ou capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, vigorou entre o século XV e o século XVIII. Perceba, é justamente no período que a gente chama de Estado moderno. Nesse período, você vai perceber que cada fortificação, cada estado que vai surgindo, daí o nome Estado moderno, né? Cada configuração, seja Portugal, seja Inglaterra, França, seja qual for o país que vai surgindo aos poucos, sempre eles terão a perspectiva de fazer isso aqui, ó. Um controle estatal da economia, um protecionismo alfandegário, a busca por metais preciosos, que será chamada de metalismo, e uma balança comercial favorável. O que é isso? Sempre vender mais do que comprar, né? Se você quiser ficar sempre no azul e não no vermelho, você vai gastar aquilo que você pode, mas sempre guardando um pouquinho, né? Você só vai realmente comprar o que necessita, não vai ficar no cheque especial. É essa a perspectiva do balanço comercial favorável. Então, essas características fazem parte desse capitalismo comercial, também conhecido como mercantilismo ou capitalismo mercantil. Tá? Então assim, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo. Quanto mais dinheiro você tivesse, né, mais importante você seria. Não era interessante para uma nação, seja ela qual fosse que estava aqui negociando, perder dinheiro, deixar de ter metal precioso guardado, porque quanto mais metal ela tivesse, mais respeitado ela seria. Isso ainda hoje é assim, né? Infelizmente, o status social ele existe. Quanto mais dinheiro você tem, né, as pessoas tendem a subentender que você é uma pessoa mais bem, resolvida e que, consequentemente, merece maior respeito. O tratamento dispensado, ele é um tratamento diferente. Então, veja, aqui ele vai dizer, a terra deixa de ser fonte mais importante de riqueza e passa a se tornar um bem que pode ser negociado. Veja que diferença. Aqui fica muito claro, a gente enxerga a terra como uma propriedade que a gente pode fazer rolo, né? Se for um negócio bacana e me lucrar, show de bola. Em outro momento, a terra era vista como uma coisa assim, maravilhosa, tipo, aquilo dali é nosso sustento, é algo, uma herança, então a gente não vai se desfazer. Percebe que há uma mudança na perspectiva do capitalismo. Volto a repetir, para esse capitalismo mercantilista, né? Você tem o controle do Estado, ou seja, o Estado tem uma intervenção muito forte, né? Então você precisa da figura do rei controlando todo o mercado. Então entre o século XV e o século XVIII, o mercantilismo tem essa configuração.
O protecionismo, que é o fato de você tentar comprar menos possível de outras nações. Você não vai dar esse gostinho. Você não vai entregar os seus metais preciosos, as suas riquezas para o estado vizinho. Né? Você não vai querer que o coleguinha ali do lado mais tarde tenha dinheiro suficiente e decida invadir o seu território. Então é melhor que você esteja aqui financeiramente bem resolvido para que caso alguém se meta a besta, você tenha como se defender. Se você ficar fortificando o comércio dele, o dinheiro vai ficar rolando e consequentemente você vai deixar de ter dinheiro e vai enriquecer alguém que mais tarde pode crescer o olho para o seu lado. Certo? Então o protecionismo é proteger essas alfândegas, essas passagens, essas fronteiras. O metalismo é a busca por acumular essa riqueza, né? Metais preciosos. Isso daqui é a base de tudo, né? E a balança comercial favorável é você sempre convencer o coleguinha, compra o que é meu, né? Vai lá e pega o vento, eu estou vendendo aqui, compra aí. Por quê? Porque a sua perspectiva é sempre ficar no azul, é nunca comprar muito do outro e sim vender o que você puder, certo? Ficar sempre no positivo. Mais tarde, o capitalismo vai ser chamado de capitalismo industrial. Perceba que aqui a gente já está falando do século XVIII. Encerra-se essa fase mercantilista que eu havia citado aqui para vocês, do século XV ao século XVIII, começará aqui a fase do capitalismo industrial. Aqui a pegada já é outra. Aqui a gente precisará necessariamente falar da Inglaterra, né? A pioneira, né? A início de tudo, e eu vou explicar o porquê. O capitalismo industrial, ou industrialismo, surgiu com a Revolução Industrial em 1760, na primeira etapa, segundo Gilberto Coutrin, a partir das transformações do sistema de produção. Nesse caso, houve uma mudança no modo de fabricar produtos manufaturados. Antes, cada produto era feito de maneira bem artesanal, em pequenas quantidades. Com o surgimento do motor a vapor e das máquinas mais bem elaboradas, passa-se para grandes escalas de produção. Isso é, sem dúvida, aquilo que a gente estuda como Revolução Industrial, né? A primeira etapa dela. Você sabe que tudo passava ali, no instante do artesanato, depois tornou a manufatura e, consequentemente, mais tarde a maquinofatura. Dessa maneira, o capitalismo industrial enfoca no desenvolvimento do sistema fabril de produção. Este vai necessitar mais de mão de obra, né? Desta maneira surge chamada a classe operária. Então perceba, Renato, o que foi? Como se deu essa revolução industrial? A pioneira, como vocês devem saber, foi a Inglaterra. A abundância de carvão, né, a abundância de ferro que ela possuía fez com que tudo pudesse ser possível, né? Ali, né, você vai começar a surgir a perspectiva de uma fábrica e ela vai ser facilmente sustentável, por assim dizer, com base no que o próprio país, a própria região, ela pode favorecer. E aí você vai perceber que essa passagem do capitalismo comercial para o industrial vai se dar em meio a essa revolução, a esse surgimento dessa tecnologia chamada Revolução Industrial, que vai se iniciar, como eu citei, em 1760 e tem seu marco principal na introdução da máquina a vapor de sua produção, o que deu início à transição da manufatura para uma produção industrial. O processo industrial torna-se necessário, pois o crescimento demográfico e a expansão das cidades era necessário para que os produtos fossem criados e distribuídos com maior eficiência. Então perceba, agora a Inglaterra, por ela ter trilhos para fazer ferro abundante, conseguia fazer seus trilhos e tal, ela também tem carvão em excesso para poder ser combustível, então ela não só produzia, né, fazia lá as máquinas fazendo a sua combustão e consequentemente funcionarem, como ela tinha como escoar toda a produção que ela tinha, né? Então vai percebendo que nessa perspectiva a Inglaterra ela se tornou pioneira por conta disso. As revoluções também tiveram um caráter político. Em 1789, veja, se essa Revolução Industrial começou em 1760 na Inglaterra, lá na França, né, em 1789, então perceba, 30 anos depois, você já vai ter a Revolução Francesa. Aí você diz, Renato, o que é que estava acontecendo nessa Europa? Né? O que é que estava modificando para tantas revoluções importantes que a gente sempre tem que estudar, né, elas estejam acontecendo quase que concomitantemente. Se você observar, a independência dos Estados Unidos ela aconteceu em 1776. Né? Esses Estados Unidos, que era uma colônia inglesa e chateado por ser dominado, né, pelo excesso de impostos que a Inglaterra estava cobrando dele, buscou a sua independência. Assim como essa Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial e a França pela Revolução Francesa, por exemplo, a base, o que eles têm em comum é o iluminismo, aquilo que eu citei há pouco tempo, né? O pensamento, o uso da razão, né? A ideia do racionalismo na cabeça das pessoas. Então,
perceba que você consegue linkar esses assuntos para eles serem, terem uma base comum, certo? Então, nessa fase do capitalismo, o poder passou para as mãos da burguesia, que começou a crescer, a intensificação do comércio. A economia durante esse período do capitalismo industrial estava baseada no liberalismo, ou seja, esse liberalismo é a perspectiva de o Estado não intervir nessa economia. Você não tinha intervenção do Estado, Então, essa corrente de pensamento, cujo principal pensador foi Adam Smith, defendia um Estado mínimo, e não intervenção estatal nessa economia. Ou seja, a figura do Estado era só para crises, Você não tinha, nesse liberalismo, a perspectiva do Estado dizer economicamente no que gastar, no que não gastar. Você não tem essa interferência estatal. Segundo seus defensores, a lei da oferta e procura, veja, naturalmente, segundo Adam Smith e essa teoria, o comércio ele se autorregula. Então, se de repente você vai perceber que está produzindo muito e não está vendendo ou não está negociando tudo aquilo que você produz, automaticamente o comércio vai sendo regulado. A lei da oferta e procura, ela se encarrega de ser a suficiente para dirigir o Estado. Essa teoria ela vai mostrar muita fraqueza, principalmente lá em 1929. O pico dessa teoria liberalista vai mostrar para a gente que não deu certo justamente na crise da Bolsa de Valores de Nova York, lá em 29, no século 20. Por quê? Porque aconteceu exatamente isso. Entre 1914 e 18 rolou a Primeira Guerra Mundial e depois de 18 os Estados Unidos vai ser o maior vendedor, o maior produtor de tudo aquilo que a Europa precisava para se reconstruir. Então ele vai ganhar muita força na sua produção, vai fazer uma superprodução para atender essa demanda de todo mundo buscando nele o suporte para se reconstruir, mas não vai perceber, ou melhor, não vai se ater de que todo mundo que um dia precisa ser reconstruído, em algum momento se reconstrói e, portanto, necessita de menos consumo. Os Estados Unidos, acostumados a um ritmo acelerado de produção, vai fazer o quê? Vai continuar produzindo, achando que sempre tem mercado consumidor. Vai chegar um ponto em que essa superprodução não vai estar lá acumulada e ninguém vai comprar. E isso vai fazer com que a Bolsa de Valores quebre. De uma forma muito singela falando, basicamente foi isso que aconteceu. E isso deixa muito claro que o liberalismo, a não intervenção do Estado na economia para dizer, pisa no freio, aperta o cinto, produz menos, não vai ser bacana nesse modelo, Então, o liberalismo até então não se sabia, tinha essa perspectiva. Tinha essa perspectiva de produzir, achando que o comércio por si só ele se autorregula, Vale ressaltar que essas informações eu tirei de um site chamado Politize, E a gente tem que responder, tem que colocar isso. Bom, outro modelo de capitalismo mais atual é o capitalismo financeiro ou monopolista. Por fim, o capitalismo financeiro iniciado no século XX, consolidado na Primeira Guerra Mundial, vigorante até os dias de hoje. O que é esse capitalismo financeiro ou monopolista? Nesse capitalismo financeiro está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial e financeiro. Por isso, essa terceira fase do capitalismo é conhecida como monopolista financeiro. Importante ressaltar que essas indústrias e comércios ainda lucram, porém são controlados pelo poderio econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Isso é basicamente o nosso dia a dia de hoje, Poucas e grandes empresas passaram a dominar o mercado através de trustes, holdings e cartéis. Renato, o que são esses contextos? De uma forma muito simples, mas o professor de geografia ele consegue com certeza explicar melhor. Seria o quê? O cartel é o todo mundo colocar um preço comum. Então você sai daqui de um ponto A para um ponto B e percebe que, sei lá, os postos de gasolina eles cobram ali um valor semelhante ou igual, Então aquilo dali de certa forma sendo negociado, sendo colocado propositalmente, e não por coincidência, vai ser um cartel. O holding aqui, você tem a figura de uma empresa, que ela vai ser uma majoritária da relação e ela vai administrar as demais. O papel dela é só fazer com que as demais, elas tenham ali a sua administração acontecendo por ela. Então você tem uma cabeça que administra as demais, visando a maior lucratividade. E o trust, você tem a figura ali de uma empresa também, por assim dizer,
líder das demais, né? Mas no mesmo segmento. Ela é uma empresa que também produz, ela não nasceu só para fazer a administração das outras, ela também é uma empresa participante, né? Ela também tem a sua perspectiva ali de lucrar, tá? Ela só tem uma maior, vamos dizer assim, soberania nas decisões. Certo? Então, baseado no fenômeno da globalização, alguns estudiosos defendem que a teoria do capitalismo já está numa nova fase de desenvolvimento, denominada de informacional. Né? Então, aqui eu falava sobre o liberalismo, né? Justamente aquilo que eu citei há pouco tempo, que é que ele defendia e tal. E a gente vai perceber que nesse capitalismo hoje, né, comum ao do passado, mas perceba que resumidamente é isso, são essas principais características: propriedade privada, lucro, acúmulo de riqueza, trabalho assalariado, produção de sistemas produtivos por parte dos proprietários privados e do Estado. Certo? Bom, vamos passar isso aqui. Críticas ao capitalismo. As principais críticas que os teóricos de esquerda fazem ao capitalismo é quanto à propriedade privada, pois esta seria de injustiça no mundo. Igualmente, o socialismo vê na exploração aos trabalhadores um dos maiores males do capitalismo, exigindo a máxima produção com o mínimo de contrapartida. O lucro do investidor só aumentaria e a desigualdade social se aprofundaria. Perceba, apelidos aqui, a ideia do socialismo, ela é bacana. O que é o socialismo visando o comunismo? O socialismo é o caminho, né, buscando chegar ali a uma sociedade comunista. Então, teoricamente, a gente implementaria um governo socialista, que esse governo levaria suas ideias de igualdade, de redemocratização de terra, né, e não isso aqui, essa exploração que é base do capitalismo. E depois que essa reunião, que essa sociedade vivesse de uma forma social, no sentido literal mesmo, comum, né, todo mundo tivesse ali a possibilidade, esse governo sairia, né, do poder e deixaria as pessoas viverem em comunidade, né? Então daí o nome. Então o socialismo é o caminho, o comunismo é o fim. Já no capitalismo, essa ideia é o contrário, né? Ele vai dizer aqui que uma das críticas mais fortes é que quanto mais o burguês ele é dono e ele lucra em cima do operário, maior fica a disparidade social, maior a desigualdade social, ela de fato acontece. Tá? Então a maior crítica do socialismo ao modelo capitalista é justamente o fato de que essa divergência social, essa disparidade social, ela acontece cada dia mais forte. Então, os socialistas afirmam que uma sociedade capitalista estará sempre sujeita a crises como foi a de 29. Por isso, somente um sistema baseado na igualdade social seria capaz de acabar com esses problemas, né? Vamos ver como isso aqui cairia. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês numa prova. Perfeito? Então vamos lá. Leia a notícia a seguir e assinar a alternativa correta. A Microsoft compra a divisão de celulares da Nokia por cerca de 17 bilhões. A Microsoft anunciou no fim da noite de segunda, dia 2, que fechou a compra da divisão de aparelhos celulares da Nokia, além de patentes por 5,4 bilhões, aproximadamente 17 bilhões de reais. No momento em que as duas empresas lutam para recuperar a relevância do mercado de tecnologia. O negócio põe nas mãos da Microsoft o fabricante mais relevante dos aparelhos, que equipam seu sistema operacional para dispositivos móveis, como aqui o Windows Phone. As empresas iniciaram em fevereiro de 2011 parceria em telefones celulares. A perspectiva das empresas é que o negócio esteja concluído no primeiro trimestre de 2014. O acordo depende da aprovação dos acionistas e de órgãos de defesa da concorrência. A Nokia, empresa de 148 anos, passa a se resumir agora basicamente a uma empresa de equipamentos de telecomunicações. O negócio entre a Microsoft e a Nokia não é o primeiro a envolver um gigante da tecnologia e um fabricante de celulares. Em 2011, o Google anunciou a aquisição da Motorola Mobility, numa estratégia de impulsionar o uso do seu sistema operacional Android. Então, Folha de São Paulo, 2013. O texto acima reflete uma das principais características do capitalismo financeiro, que é qual? Letra A. A divisão das tarefas e atribuições entre diferentes empresas a fim de dinamizar a economia e gerar empregos. Lógico que não. Você vai perceber aqui que ele não está dividindo as tarefas. Pelo contrário, ele está, vamos dizer assim, subestimando ou colocando a outra no seu bolso, né? Ele está dominando. Letra B. Você tem aqui, ó, união voluntária entre duas empresas. Veja, voluntária, então já não é a letra B. Letra C.
fusão entre empresas a fim de ampliar a produção e ampliar o alcance produtivo, prática conhecida como trust. Aquilo que eu citei para vocês. Essa é a resposta. Você vai perceber então que o fato de se fundir, ela visa justamente o quê? Criar um monopólio, fazer com que não haja concorrência e consequentemente o preço que elas cobrem seja o preço que é o produto. Se quiser comprar, beleza. Se não quiser, paciência, né? Segunda questão. O capitalismo financeiro surgiu no final do século XIX e início do século XX através da fusão entre capital industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, julgue os itens a seguir. Primeiro, é o período da história do capitalismo em que as próprias ações das empresas tornaram-se mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produtos. Perceba, de que período ele está falando? A gente volta. O capitalismo financeiro ao final do século, capitalismo financeiro ao final do século XIX e início do século XX. Essa fusão entre as empresas capital industrial e bancário, sobre isso, o que é que a gente pode dizer? É um período da história do capitalismo em que as próprias ações e grandes empresas tornaram-se mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produto? A primeira pergunta, o que é que você acha? Segundo, nesse sistema, as empresas procuraram assegurar uma livre concorrência para baratear os seus produtos e conquistar o mercado consumidor, né? Isso aqui até tem nome, mas não sei se é o caso. 3. É a fase do capitalismo em que mais se oferece condições para a proliferação das empresas multinacionais. Será que é nessa fase que as multinacionais, ou chamadas hoje de transnacionais, elas são mais largamente, né, vão se espalhando? 4. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista do mundo. Né? Será que foi para isso que ele foi construído? Será que foi nessa configuração que ele foi feito? É uma próxima pergunta. Então, se você olhar as análises as alternativas aqui, você ficará entre o quê? Um período em que o capitalismo, em que as próprias ações e grandes empresas tornaram-se mercadorias, passaram a ser negociadas. Então, estaria verdadeiro. Você já exclui aqui a letra C. 2. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a livre concorrência para baratear. Você não tem como colocar 2, então se tem 2 não funciona, né? Fica só, então já matou a questão, fica só a letra B de bola, certo? Então nossa resposta é 1 e 3 estão correta. Mostra aqui, 1 e 3, certo? É a correta para a nossa resposta. Terceira questão. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça, condenou ontem as empresas Roche, Best e Aventis segundo o CAD, essas empresas teriam restringido a oferta e elevado o nível, né, de preços das vitaminas A, B, C, B5, B2, B5, C e E, na segunda metade dos anos 90. Elas também teriam impedido a entrada de vitaminas chinesas a preços mais baratos no Brasil. As empresas já haviam sido condenadas por práticas semelhantes na Europa e nos Estados Unidos, né? Adaptado, 2007 e tal. Desde o final do século XIX, tornou-se um aspecto marcante do modo de produção capitalista a formação de grandes empresas capazes de controlar maior parte ou mesmo todo o mercado, né? Todo o mercado de um ou mais produtos. A notícia acima expressa a seguinte prática presente nessa realidade centenária, associada à seguinte característica atual. Será que isso é um holding? É um cartel? Um oligopólio? Um dumping? Ou nenhuma das anteriores? Se você nunca viu, por exemplo, algum desses nomes, o dump significaria dizer, são aquelas empresas que basicamente se juntam para vender mais barato do que a concorrência, né? Fazem uma espécie de... Todo mundo gosta, um Black Friday, né? Então, teoricamente, seria quando você faz aquilo ali, aquilo é um dump, né? Então, nenhuma das anteriores, será? Dump é isso aqui, oligopólio, olig vem de poucos, né? Então, poucas empresas, né? Padronização mundial das leis de concorrência. Um cartel ou um holding, né? Fusão de companhias de um mesmo setor. A resposta para a nossa alternativa é a ideia do cartel, né? Há um conluio, né? Fazendo com que o preço fique um preço comum. E isso, consequentemente, ou entra pelo preço que eles querem ou não entra, né? Então foi isso aqui que o CAD condenou as empresas citadas. O fato deles restringirem colocando preços além, né? A elevação do preço para poder não deixar que isso acontecesse, o produto entrasse no país. Então a resposta para a nossa questão é a letra B de bola. Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.